Crise na Gávea. Antes de qualquer coisa, vai deixando o teu like, se inscrevendo no canal, comentando aqui, compartilha com teu amigo, fica com a gente. A capa do lance é legal, vale a pena, então dá essa moral pra gente, dá essa chance, ok? Então vamos começar com o nosso giro de notícia, mas para falar de um assunto central, né? Antes da gente falar da nossa capa, que hoje tem Flusão contra Chelsea, Fluminense e Chelsea, semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Chegou o grande momento. E, para apimentar o jogo, o treinador do Chelsea, Enzo Maresca, já cometeu uma gafe, né, meu amigo? Veio com um papinho de vitimismo e viralizou, porque na entrevista coletiva dele pré-jogo, ele falou que o Chelsea tem circunstâncias diferentes do Fluminense, porque os jogadores dele estão muito cansados. Jogaram 63 jogos na última temporada. Até que um jornalista retrucou falando que o Fluminense jogou 70 jogos no mesmo período. Meu amigo Enzo, você tem que entender uma coisa, teu time não sustentaria um futebol brasileiro. Por isso que a gente tem que valorizar o que o Fluminense está fazendo. Heróico. E aqui a gente joga em um monte de gramado ruim, cansado, porque viaja o Brasil todo, que é um país gigantesco, do tamanho de um continente. Então, assim, respeita um pouquinho, tá bom? Quis criar uma situação de vitimismo, mas acabou quebrando a cara. Respeita um pouquinho. A verdade é que ele tá morrendo de medo, que a pressão tá com ele. Mas tudo bem. O Fluminense vai ter desfalque hoje, de última hora, Samuel Xavier se machucou, então terá provavelmente o Guga na lateral direita. Renato Gaúcho disse que não tem problema com desfalque, ele confia muito no elenco. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem, chegou até a semifinal, então chegou o momento do Flusão ganhar. O Fluminense vai ganhar hoje, vai passar, me cobrem. Então partiu a hora da gente falar da nossa capa do dia, que é bomba! Crise na Gávea, não tem muito pra onde correr, né? Roubando a cena da Copa do Mundo de Clubes, aparece o Flamengo, que não pode ficar 5 dias sem jogar futebol, porque senão acontece alguma crise, mas dessa vez a crise mais sem sentido que eu vejo na minha vida. Tudo se desencadeando graças a uma contratação e não contratação de um ponta de 26 anos da Irlanda. É isso mesmo. A abstinência de jogos do Flamengo é tão grande que a maior crise do ano de 2025 é graças a um veto de transferência de um ponta irlandês. A que ponto chegou esse clube que é literalmente um Big Brother, que não consegue ficar 6 meses sem uma polêmica, mesmo tendo o melhor time do Brasil no papel, mesmo sendo o time mais rico do Brasil. E é por isso que esse time, mesmo tendo todas essas coisas, não ganha tudo todo ano. Por isso que vive anos irregulares, mesmo conquistando o título, porque tem um elenco maravilhoso. Mas é um time que não consegue ter um padrão. É uma parada inacreditável. Agora, o que tudo indica, tá crise, questão do Boto com o Mbappé. O Mbappé vetou a transferência do jogador irlandês, o Mike Johnston, e o Boto não curtiu. Então agora tá uma rusga. Aí o Lance até soltou uma matéria falando de uma série de coisas que o Flamengo tá incomodado ali internamente com a questão do Boto, que tá pesando contra. Então pode rolar uma demissão ou até um pedido de demissão, pelo que estão dizendo. Então, uma crise desnecessária, uma crise que não faz sentido, mas é a cara do Flamengo, né? E por isso que o Flamengo não é uma hegemonia no Brasil, porque é uma bomba relógio. E quando o Flamengo fica sem jogar, acontece esse tipo de coisa, porque não tem o que fazer e as pessoas começam a se bicar, estourando sempre uma crise. Que o Flamengo volte a jogar logo, porque senão é daí pra pior. Esse foi a capa do dia.